É, galera, boa tarde aí para vocês, né? Estão conseguindo me ouvir? Liga o microfone para me responder, só para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Dá para ver o quadro aí com tranquilidade? Tá tranquilo? Aham. Então, Dá beleza. sim. Dá. Beleza. Show. Então, olha só, galera. Já que nós ficamos um tempo sem aula propriamente dita, né? Assim, comigo, vocês continuaram a aula lá no Descomplica, mas porém comigo. Nós demos uma parada, nós paramos em química, lá nas propriedades periódicas. O nosso próximo conteúdo seria ligações químicas. Então, para aqueles que já seguiram lá o cronograma do Descomplica, já estudaram ligações químicas, ligação iônica, metálica, covalente, geometria molecular, ligações intermoleculares. Provavelmente vocês devem estar estudando agora funções inorgânicas. Eu não sei qual nível que vocês estão aí, então o que eu preparei para essa semana e para a próxima semana é como se fosse um nivelamento. Então, nessa semana a gente vai fazer uma revisão do que nós já estudamos, né? Então até propriedades periódicas. A semana que vem a gente faz uma lista de exercício sobre ligações químicas. Eu vou dividir em duas partes, né? A semana que vem nós teremos dois encontros ao vivo. Então, vou dividir em duas partes. Primeira parte, ligação iônica e ligação metálica. A segunda parte, ligações covalentes e geometria molecular e ligações intermoleculares. Então, vou dividir em duas listas de exercícios para que a gente possa nivelá-los aí, e a partir daí a gente começa a acompanhar funções inorgânicas para a gente dar um pouquinho de ênfase melhor. Essas lives, eu quero que vocês entendam que o objetivo, em algum momento teremos que voltar, já conversei isso com o Danilo já, então não fiquem preocupados, nós vamos ter que repor algumas aulas, né, pra gente, até para essa questão de nivelamento, essa questão de reposição de carga horária, essa questão de conteúdo. Então vocês não vão para o Enem sem ter aula, sem ter visto todo o conteúdo de química, nem de física, nem de nenhum outro conteúdo presencialmente com os professores. Isso não vai acontecer. Essas aulas mesmo é para a gente, né, consiga, né, ver o conteúdo, e aí, para que nesses momentos no caso, seria teoricamente, nesse momento de reposição, de revisão, a gente já tenha visto o conteúdo básico, né? E aí a gente fica mais restrito às resoluções de algumas questões e abordagem de temas específicos. Tá? Então não fiquem preocupados. E outra coisa, eu estava até conversando outro dia a respeito de vocês. Vocês pararam para pensar que entre os concorrentes que vocês têm, estou falando nível de Brasil, são poucos alunos, por exemplo, que estão tendo a plataforma Descomplica, que vocês já tinham. Uns tiveram que, né, comprar, porque ninguém sabia que iria passar por esse momento, né, de isolamento. Então vocês estão na frente. Tem que aproveitar esse na frente e dar uma estudada aí para a gente chegar aí afiado aí para os nossos momentos aí pós-quarentena. Então vamos lá. Alguém pegou essa lista de exercícios para fazer? Ou vocês de ontem até hoje não deu tempo ainda ou não pararam para fazer? Eu fiz e vou perguntar só se que eu fiquei com dúvida. Show, show. E aí, a galera? Então, ó, nosso tempo aí é em torno de 40 minutos. Então, vamos lá. Então, é isso que eu quero fazer. 10 questões, a gente resolve aquelas que nós estamos com dúvida. Acabou as dúvidas, acabou a nossa live. Show? Galera, o exercício número 1. Depois eu mando a resolução para vocês comentado, o gabarito comentado, com a resolução. Galera, número 1, alguma dúvida? Não, eu não. Oi? Eu não. Mais alguém aí com dúvida? Ligue o microfone para falar e caso não tenha silêncio, subentende que não tem. Então, é que na verdade eu não fiz nada, né? Não fez nada ainda? O quê? Então eu vou fazer o seguinte. Quem já fez, fala as dúvidas, aí a gente atende, que vai te atender de independente qual vai ser feito, vai te atender quem não fez, e aí depois, aquelas que nós não fizemos, sobrando tempo, a gente volta para fazer, perfeito? Combinado assim, então?
Então vamos lá. Qual é a primeira dúvida aí, na ordem numérica aí? Fala para mim, quem fez a lista na ordem numérica, qual foi a primeira dúvida? A minha foi a 4, que eu não consegui entender. A 4. Então vamos para a 4. Olha, gente, eu não coloquei assim, pela classificação, vocês vão ver no gabarito, as questões estão em média e difícil, tá? Não são questões simples, não. Mesmo que às vezes vocês achem que algumas questões, por exemplo, a questão número 1 é uma questão fácil, mas você tem que lembrar do diagrama de Pauli. Se não conseguir lembrar, não faz. Olha a questão número 4, do IME, Instituto Militar de Engenharia. A figura abaixo esquematiza o funcionamento de um aparelho de ionização que pode ser útil para medir baixas pressões compreendidas entre 10 a menos 4 e 10 a menos 10 milímetros de mercúrio. Nesse dispositivo, elétrons partem do filamento aquecido, atravessam uma rede de tensão fixa a energia do elétron e atinge uma região do tubo solda ligada a um sistema de alto vácuo cuja pressão se deseja medir. Esses elétrons ionizam espécies neutras presentes no tubo ao íons positivos, que são atraídos por uma placa coletora negativa. Além disso, produz uma corrente que pode ser medida e correlacionada com a pressão do sistema de vácuo. Portanto, quanto mais baixa a pressão, menor o número de moléculas neutras e, consequentemente, menor o número de íons positivos formados no tubo. Então, vamos entender. Estou entrando aqui em substâncias eletricamente neutras, nesse meio dispositivo. Esse meio dispositivo vai ionizar esses átomos. Ao esses íons serem ionizados, eles vão ser encarregados positivamente, então eu estou arrancando, eu estou extraindo elétrons de espécies neutras, então eu estou falando de energia de ionização. Eu estou arrancando elétrons. Tá. Ao extrair esses elétrons, galera, olha só o que acontece. Então eu vou extrair esses elétrons. Esses caras vão ficar positivos e serão atraídos por uma placa negativa. Aí olha só o que ele trouxe para a gente. Um gráfico que relaciona a primeira energia de ionização de alguns elementos químicos. Essa energia de ionização tem ordem crescente de número atômico e em ordem crescente na vertical de energia de ionização. Então, por exemplo, aqui, o lítio. Olha essa energia de ionização dele. Em torno de 5 elétron-volts. 5. Olha o sódio, a mesma coisa, 5. O potássio, um pouquinho menos. Olha o hélio. O hélio tem o quê? 30 elétron-volts. Então, quer dizer que, se eu quisesse ionizar um átomo de hélio, eu precisaria de 30 elétrons-volts. Sim? Aí, olha só, continuando a leitura. Um aparelho de ionização, cuja energia eletrônica é de 15 elétrons-volts, foi calibrado medindo a pressão de um sistema que continha vapor de sódio. Está aqui, vapor de sódio. Será que com 15 elétrons-volts eu consigo ionizar o sódio? Consigo, porque para eu ionizar o sódio eu só preciso de 5 elétrons-volts. Conseguiria ionizar o lítio? Consigo. Conseguiria ionizar o potássio? Consigo. Mas eu não consigo ionizar, por exemplo, o neônio. Porque para eu ionizar o neônio, eu precisaria de quê? Mais de 20 elétrons-volts. Aí agora, olha só o que o exercício pergunta para a gente. Como a leitura do instrumento seria afetada se o vapor de sódio fosse substituído por neônio, a mesma pressão? Caramba! Se ao invés de usar sódio, que é 5 elétrons-volts, e eu fosse usar agora neônio, que está acima de 20 elétrons-volts, cara, o que aconteceria com o aparelho? Gente, o que aconteceria com o aparelho? Eu não conseguiria ler nada.
eu não conseguiria ler nada. Por que eu não conseguiria ler nada? Porque, olha só, a energia do meu aparelho é 15 elétrons-volts. Para eu ionizar o neônio, eu preciso de 20 elétrons-volts. Mais de 20, né? Olha o gráfico aqui, ó. Olha o 20. Olha só, neônio, ó, acima de 20. Eu não consigo ionizar o neônio com 15 elétrons-volts. Com 15 elétrons-volts, eu consigo ionizar quem? Lítio, sódio, potássio, rubídio. Conseguiria ionizar o xenônio, o radônio, mas eu não conseguiria ionizar nem o hélio nem o neônio. Talvez o argônio. Se eu não consigo ionizar, meu aparelho não vai funcionar, porque o meu aparelho precisa da formação de íons positivos. Perfeito? Então a leitura seria o quê? 0. Não vai acontecer nada. Não vou conseguir marcar. E aí? Difícil? Não, entendi. Entenderam? Galera, e aí? Qual o próximo? Mais alguma dúvida? Vamos começar do 1, então? Então vamos lá, Não. galera. Vamos começar do 1. Então. Eu fiquei com dúvida na 9 também, porque eu achei que usar os caráteres polar e apolar dos compostos. Ah, tá. Então vamos fazer essa 9, então. E aí nós vamos retornar a 1. Deixa eu pegar um pincel aqui e marcar. Galera, então vamos lá. A 9, que o colega pediu aí para fazer. Então vamos fazer a 9. Ó, 9. Dá um 10. Vocês perceberam que, claro, gente, eu vou meter o livro um pouquinho aí, né? A gente aproveitar, vocês estão estudando pra caramba, estão em casa aí, estão se dedicando muito aí. É uma questão da conversa. Tem um pouquinho de reações orgânicas aí, mas nada do que vocês não já viram. Nada do que vocês não viram. Então, ó, um corante, cuja fórmula estrutural está representada na figura, foi utilizado em um experimento. Sabe-se que sua solução aquosa é azul. Então, se eu pegar esse cara aqui e misturar com água, eu vou obter uma coloração, ó, azul. Se eu adicionar um ácido a essa solução aquosa, ela vai ficar vermelha. E aí o experimento foi realizado em 3 etapas. Então vamos analisar. A etapa 1 colocou uma solução aquosa do corante em um funil de separação e em seguida o volume igual de clorometano. Então olha só, gente. Se o pigmento de coloração azul consegue ser solúvel em água, o diclorometano é uma substância orgânica, então não vai ser solúvel nessa substância orgânica. Então vou ter uma mistura entre líquidos immiscíveis, que foi também adicionado a esse funil. Foi agitando e em seguida, após algum tempo, observou a separação de 2 fases. Está aqui, ó, etapa 1. Então, o que eu tenho aqui na etapa 1? Vamos analisar. Eu tenho uma substância azul e uma substância incolor. Perfeito? Uma substância azul e uma substância incolor. Etapa 1. Na etapa 2, ó, recolheu-se a fase superior, que é essa solução azul, tranquilo? Obtido na etapa 1, e em um becker adicionou-se a ela uma solução aquosa de ácido sulfúrico, até a solução se tornar vermelha. A seguir, colocou essa solução em um funil de separação limpo, a qual também foi adicionado igual volume de clorometano. Agitou-se o contributo e, após algum tempo, observou a separação das fases. Então, aqui, ó, observei, né, a separação novamente da fase, uma fase color e uma fase vermelha.
solução vermelha obtida na fase anterior, então pegou esse cara aqui, ó, foi recolhida em um beck limpo, ao qual foi adicionada em seguida uma solução aquosa de hidróxido de sódio, observando-se nova mudança de corpo. O conteúdo do beck foi transferido ao fluido de separação limpo, agitou o conteúdo e após algum tempo observou-se a separação das fases. Aí olha só o que ele pergunta para a gente. Primeiramente, quem é que está aqui? Né? Quem é que está aqui e quem é esse cara? Ó, esse cara azul, o exercício já falou para a gente que é o pigmento. Ó, é o pigmento. Aí ele falou, ó, um corante que já forma o final aqui de cor azul. Então esse aqui é a solução aquosa do meu pigmento. Quem está aqui embaixo? É a minha substância orgânica. É o diclorometano. Então ele fala assim, se em fluido de separação fossem adicionados água e diclorometano, qual é a fase da água? Superior ou inferior? Seria superior. A densidade da água está aqui, ó. Ele trouxe para mim, ó, a densidade da água é 1, né? A densidade da água é 1 e do diclorometano é 1,33. Quem é mais denso vai para o fundo. Então, quem vai ficar na parte superior? Quem é menos denso? A água. Então, a resposta da letra A, se no funil de separação forem adicionados água e diclorometano, qual é a fase da água? A fase superior, já que a água tem uma densidade menor do que o meu solvente orgânico. Então, essa é a A. Tranquilo na A até aí? Sempre o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica na parte superior em uma decantação. Independente se eu estou utilizando um funil de bromo, independente se eu estou usando um recipiente, o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica na parte superior, que eu chamo de sobrenadante. Tranquilo, a letra A, tranquilo. Não é difícil, né? Agora a letra B. Escreva a equação química que representa a transformação que ocorreu com o corante na etapa 2. Etapa 2, ele adicionou ácido. O produto orgânico dessa etapa é mais solúvel em água ou em diclorometano? Explique com base nos resultados experimentais. Você percebeu que quando, na etapa 2, que eu peguei a substância azul e adicionei ácido, depois, o que aconteceu, cara? A parte incolor ficou em cima e a parte vermelha foi para baixo. Quem é que está embaixo? Não é o meu corante orgânico? Se o meu corante orgânico está embaixo, subentende que meu pigmento, que agora, que era azul, ficou vermelho, dissolveu no solvente orgânico. E quem é que está em cima? A água. Então, eu já sei que a minha substância produzida na etapa 2, ela é mais solúvel em diclorometano, porque o pigmento foi para baixo. Se ele fosse mais solúvel em água, ele ficaria na parte superior, como na etapa 1. Então, o meu produto obtido da reação daquele meu pigmento com ácido, ele é mais solúvel em diclorometano. Agora, vamos fazer essa reação. Olha, eu tenho essa substância aqui, ó, essa substância aqui, que vai reagir com ácido. Gente, ele não me falou que ácido que ele colocou, né? Adicionou uma solução ácido sulfúrico, H2SO4. Em toda a reação orgânica, nós vamos usar o ácido sulfúrico assim, ó, H mais SO3H menos. O que não era H2SO4? Não era H2SO4? Eu só separei. Tranquilo ali pra gente? HSO4H-. Galera, o que vai acontecer aqui? Esse meu sódio será traído por esse ânion e esse H+, ele vem para cá. Ó, ele vem para substituir o sódio. Então, a minha substância que vai ser formada aqui, vamos colocar uma setinha aqui para gente. Ó. Nós vamos aprender reações orgânicas, né? Fica tranquilo. Isso aqui é uma reação de sulfonação. Fica tranquilo. Nós vamos aprender isso mais à frente.
Mas algumas etapas do exercício nós já conseguiríamos fazer. Essa aqui é uma etapa que, teoricamente, vocês não iriam conseguir fazer essa lição. Então, ó, vou redesenhar a molécula, só mudou ali. No lugar do sódio, agora vai ter o hidrogênio. Então, ó, substância aqui. Aqui, ó, OH. Mas eu posso colocar assim, ó, NHS. Então, olha só, essa substância aqui, o que é isso aqui? É uma substância fenólica. Fenol, ele é pouco solúvel em água. Então, olha quem formou ali, ó. Essa substância aqui tem coloração azul e essa aqui tem coloração vermelha. Então, pronto. Ele pediu para eu desenhar a cadeia. Quem formou foi isso aqui. No lugar de ter esse estado orgânico, eu tive aqui agora só um composto fenólico. Aí, na número 3, ele falou o seguinte: a solução vermelha obtida, fase inferior, que é essa substância aqui agora, foi recolhida em bebe líquido, a qual foi adicionada em seguida uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Solução aquosa de hidróxido de sódio. Aí, outra reação orgânica, né? Ele pergunta para a gente assim: observando-se uma nova mudança de corpo. O conteúdo do Becker foi transferido para um fluido de separação limpo, agitou-se o conteúdo e, após algum tempo, observou a separação de fase. Ó, vou apagar aqui, ó, o hidrogeno sulfato de sódio, essa substância, e vou reagir, cara, olha, o hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio? NaOH. Agora eu estou no etapa 3. O que vai acontecer, gente? Fenol, na presença de base, ele tem característica ácida. E o que o ácido libera em meio aquoso? H+. Então, olha só o que vai acontecer. Esse H+ aqui vai reagir com OH e esse sódio vai unir com vai circular. Então, olha só a minha reação que vai acontecer. Vai voltar, ó, o sódio vai ocupar o lugar do hidrogênio, então vai ficar aqui, e esse hidrogênio vai se ligar com H, formando água. Então eu vou voltar a ter meu pigmento, cara. Então eu vou voltar a ter meu pigmento. Vou fazer ele do lado ali, ó, aqui embaixinho para vocês terem dar uma olhada, ó. Olha só o que vai acontecer. De novo, eu vou ter meu pigmento azul. Ó. Função cetona, está aqui. Eu fiz errado essa expressão, né? Essa aqui. Não dá problema, não. E aqui. E aqui, ó. O menos, Na mais acaba de formar água. Porque hidroxila mais hidrogênio que vai sair daqui. Vai formar água. Então, gente, eu vou voltar novamente ao que eu tinha inicialmente no meu funil de separação 1. Eu vou ter uma solução de diclorometano e em cima uma solução aquosa do meu pigmento azul, que é essa pergunta número 3. Questão difícil, tá, gente? Não tem problema não. E essa minha fase inferior? Essa fase inferior, qual é a coloração dela? Ela é incolor. Então, a minha fase orgânica, o diclorometano. E quem é a fase superior? É a minha solução aquosa do meu pigmento, agora, ó, azul. Ixi, que questão difícil, né? Uma questão discursiva da FUVEST. Mas não se preocupem com as reações. Nós teremos aula de reações orgânicas mais à frente. Passo a passo. Vamos começar lá com reação de adição, substituição, primeiro hidrocarbonetos. Depois nós vamos para alcoóis, cetonas, éster. Depois vamos chegar lá em fenol. Depois vamos chegar em compostos aromáticos. Passo a passo. A reação eu não quero, não é a parte mais importante do exercício. A parte mais importante do exercício é vocês saberem que o funil de decantação ele é utilizado para separar líquidos immiscíveis, que o líquido mais denso vai para o fundo e o menos denso fica sobrenadante.
tá? E para lembrar um pouquinho sobre solubilidade, né? Lembrar um pouquinho de solubilidade. Íons, substâncias eletricamente carregadas, são hidrossolúveis. Perfeito? Então, quanto mais íons tiver essa substância, maior a sua hidrossolubilidade. Essa seria a nossa questão número 9, de alta complexidade. Depois vocês dão uma olhada na resolução, né? Esse vídeo vai ficar gravado também, dá uma olhada na minha explicação. Daqui uma semana você pega para tentar refazer essa questão, para ver se você consegue. Mais alguma dúvida? E aí? E aí, galera, mais alguma dúvida? Fala para mim. Vamos pegar os mais fáceis agora, para vocês sentirem confiantes? Vamos. Então, vamos pegar um mais fácil agora para aumentar a confiança de vocês. Se não entendeu, liga o microfone, fala a pergunta, que aí a gente volta. Vou apagar aqui. Ó, vou apagar. E vamos então pegar alguns mais fáceis aqui para a gente. Já que nós estamos falando de separação de misturas, tem um interessante aqui, ó. Esse aqui, ó, esse é maneirão. Maneirão. Ó, a lama que vimos pintar de marrom a paisagem de Brumadinho consiste nos restos que permanecem após o processo chamado extração e beneficiamento de minério de ferro. A parte economicamente importante de minério de ferro é a hematita, a qual está misturada com outros minerais. O principal deles é a areia, que é um óxido de silício, SiO2. Para descartar a areia, o minério de ferro é triturado, depois ele é jogado em grandes tanques, no quais o minério mais leve, que é a areia, flutua em uma espuma. E o mais pesado, que é a hematita, como o minério é moído, o rejeito é composto por partículas finas. O tamanho delas varia desde a areia fina, que é mais grossa, até a argila, que, por ser muito fina, se junta à água e forma a lama. Esses rejeitos, portanto, saem dessa forma lamacenta e, uma vez separados da hematita, eles precisam ir para algum lugar. Uma das opções é a opção mais barata, é fazer o quê? As barragens. Caramba! Então, olha só o que ele faz. Ele pega a hematita, tritura. Então, eu vou ter uma mistura de hematita com areia. Ele joga água. A areia e a argila se mistura a água junto com a hematita, agora fina. A argila vai formar um lama, né, com a água. E eu preciso tirar essa hematita agora, cara. Né? O silício já foi embora, né? O mais leve, né? Já foi embora. O que é mais leve? Que é a areia, ela já flutuou. Então agora eu tenho a argila, que é uma lama, mais hematita. E eu preciso tirar essa hematita. Aí ele fala assim pra gente, a questão. Considerando a parte em negrito, não está ali em negrito, me desculpa, mas vamos entender no contexto geral. Considerando o que foi feito ali, e seus conhecimentos sobre separação de misturas, quais deverão ser os procedimentos para separar a areia da hematita? Gente, a areia não flutuou? Todo processo que utiliza eu joguei água e alguém flutuou. Esse processo é chamado de flotação. Flotação. Sim? Flotação. E aí, o que aconteceu com a hematita? Ela não foi para o fundo? Ela não é mais densa? Está falando ali, ó, vai para o fundo. Se foi para o fundo e foi separado por diferenças de densidade, o nome desse processo é chamado de decantação. Sim? Então, ó, se ele, toda vez que eu estiver lendo um texto, ele falar que um dos componentes dessa mistura, carregado por partículas de ar
ou carregado por algum tipo de espuma. Quando ele fala espuma, subentende que espuma é o ar. Carregado isso, ela subiu, ela flotou. Isso é flotação. Por exemplo, eu tenho pó de madeira misturado à areia. Eu vou jogar água. O que vai acontecer? A areia mais densa vai para o fundo e o pó, a serragem de madeira vai flutuar. Eu chamo que ela está flotando. Flotação. Quem foi para o fundo, decantou. Viu? Uma questão bem tranquila de separação de misturas aí. Espero que vocês tenham lembrado. Vamos fazer uma distribuição eletrônica para a gente. Aqui, ó, questão número 1. Vamos começar agora a dar uma. Pegar a sequência. Já fizemos 3. Agora eu vou para a sequência número 1. Gente, entenderam aqui que eu falei da lama de brumadinho? Abre o áudio aí. Se alguém não entendeu, ou dá um ok. Não dá para escrever aqui não, que eu estou com o meu celular para ter uma parte do quadro maior. Aí eu não quero trocar de tela, porque eu estou gravando também. Se eu troco de tela, vai gravar. Ok. Show. Então vamos fazer a número 1, só para a gente lembrar um pouquinho. Show, Rafael. Show, Isabela. Tamo junto aí, cara. Saudade de vocês. Tá, quando a gente voltar, a gente vai ficar tão junto, que nós vamos enjoar um do outro, tá? Aí nós vamos pedir agora, eu quero Natal. Não é quarentena, não. Quero férias, tá? Não quero ficar mais isolado de ninguém mais, não. Tá? Eu só quero férias. Partiu Guriri, né? Guriri Internacional. Ixi, que doideira. Vamos pra lá. Ó, o Thiago Agres falou assim... Aqui. Oi? Vou te receber aqui em Guriri. Nossa, sensacional, então. Outra coisa, ó, o Thiago falou assim, o Thiago Agres falou assim que vai ter uma festa do pré lá em Soretama, lá na roça dele. Tá tudo tranquilo, estamos organizando. Acabou a quarentena, segundo final de semana, todo mundo lá. O pré vai invadir, tá? Vamos invadir Soretama. Galera, olha só, hein? Questão número 1, vamos subir. Ó, considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto, aqui ó, bismuto, ó, o número atômico dele, 83. No seu estado fundamental, conforme o diagrama de Lewis-Pauli, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que ele se encontra na tabela periódica são respectivamente. Então eu tenho que pegar esse número atômico 83 e distribuir na tabela, no diagrama de Lewis-Pauli. Eu coloquei um diagrama aqui. Vocês, por exemplo, numa prova, vão ter que fazer esse diagrama. Cadê? Aqui, ó. Está aqui. Então, se vocês forem fazer uma prova, tem que aprender a fazer isso aí. Tá? Então, vamos lá. Vou contar 83. Eu só quero saber o subnível mais energético. Perfeito? Em que período que ele se encontra? Então, ó. 2... Seguindo as setas, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70. Mais 10, 80 para 83, olha só, 6P3. Então, qual é o seu subnível mais energético? Qual foi o último que eu contei? 6P3. Quantas camadas eletrônicas ele tem? É só você olhar no diagrama ali. Quem eu circulei? Até a camada P. Então, quer dizer que em qual período que ele se encontra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto período. Então, o bismuto está no sexto período e seu subnível mais energético é 6P3. Como ele termina em P, é só somar mais 2 do S que eu saberia a sua família. Qual é a sua família? 3 do P mais 2 do S, família 5A. Quem termina em S ou P sempre é elementos representativos, ou seja, elementos do grupo A. Então, família 5A. Ou, se preferirem, família 15, grupo 15. Fácil demais isso aí, né? Nós temos também que aprender coisas fáceis, né? Se eu pensar tudo difícil, eu acho que o fácil nunca vai cair. Então, a resposta qual seria aqui, ó? Letra E. 6P3, subnível mais energético e período, sexto período. Qual é a dificuldade da questão? Conseguir fazer o diagrama de Pauling. Se eu não consigo fazer o diagrama de Pauling, gente, eu não faço essa questão, não. E vai estar na prova? É óbvio que não.
Não vai estar na prova. Vocês têm que saber fazer o diagrama de Linus-Pauling. Então tem que treinar, construir ele. Olha a 2. A 2, gente, ó, é quase que impressionante. A gente fala assim, você está ensinando isso não vai cair no Enem. Gente, que é uma prova mais concorrida do que a AMAN, a Escola Militar das Agulhas Negras. Você sai de lá oficial do Exército. Você sai de lá como tenente, salário aí de 12 a 13, 14 mil reais. Você pode chegar a coronel, extremamente concorrido. E olha a questão que eles trouxeram aí, processo seletivo 2019 para ingresso agora em 2020. Por isso que a gente chama 2020. Quem fez essa prova, hoje está lá no Exército já, como estudante. E estudante ganha um percentual do salário. Se não me engano, no primeiro ano é 30% do soldo de um oficial. Se um oficial é 12 mil, então ele deve estar ganhando ali em torno de 3 mil, um pouquinho ali para estudar. E aí, à medida que ele vai passando, são 5 anos de formação, à medida que ele vai passando os anos lá dentro, ele vai aumentando o percentual. Aí, quando ele sai de lá, ele sai com salário de oficial, ele é tenente. Galera, olha só o que está perguntando para mim. Baseado nesse critério, a alternativa que contém apenas substâncias simples. O que é uma substância simples? Matéria de 9º ano. Gente, matéria de 9º ano. Se ela é matéria de 9º ano, por que ela caiu aqui? Porque ela vai cair, porque está dentro das nossas habilidades e competências do Enem, do nosso ensino médio. Substância simples é toda substância formada por um único elemento químico. Então, olha só, na letra A, eu não tenho nenhuma substância simples. Todas são substâncias compostas. Substâncias formadas por 2 ou mais elementos são substâncias compostas. Na letra B, o Cl2, que é o gás cloro, e o O2, que é o gás oxigênio, são substâncias simples, que são formadas por um único elemento químico, independente da quantidade de átomos. Já o CO2, que é o dióxido de carbono, não é uma substância simples. É uma substância que composta, já que tem 2 elementos químicos. Um é o carbono, o outro é o oxigênio. A letra C, eu tenho gás oxigênio, formado só pelo elemento oxigênio, simples. H2, formado só pelo elemento hidrogênio, também simples. E o I2, formado só pelo iodo, também substância simples. Alternativa, letra C. Galera, irado, né? Então, aí, fechou mais uma. Não, a 3 não fizemos não, vamos fazer 3. De novo, olha só, questão, separação de misturas. Aí vocês falam assim, caramba, Janaci, de novo a separação de misturas? No Enem ano passado teve 2, ano retrasado teve 3. Então quer dizer que todo ano está caindo separação de misturas. Né? Temos que saber. Então vamos lá. Galera, partes da areia da praia do litoral sul do Espírito Santo é conhecida pelo depósitos minerais contendo radioisótopos na estrutura cristalina. A inspeção visual, por meio de lupa, de amostras dessa areia revela serem constituídas basicamente de mistura de 2 frações. Uma em maior quantidade, em grãos irregulares, variando de amarelo escuro a translúcido, que podem ser atribuídas à ocorrência de quartzo, silicatos, agregados e monazíticos. E outras com grãos bem mais escuros, facilmente atraídos por ímãs, contendo óxidos de ferro magnéticos associados a minerais não magnéticos. As fórmulas químicas das monazíticas presentes nessas areias foram estimadas a partir de teores elementares de terras raras e tório e são compatíveis com a fórmula. Galera, olha só o problema. Vocês estão vendo que os nossos índices atômicos estão fracionados? É um número decimal. Então, o que quer dizer o seguinte, para cada uma estruturas dessa, de fosfato, não apareceu nada aqui embaixo, é fosfato. Deixa eu ampliar um pouquinho, se eu consigo ampliar para vocês.
0,494 átomos de célio, eu tenho 0,24 átomos de latânio, eu tenho 0,20 átomos de niódio, eu tenho 0,05 de tório. Para cada um desses, eu tenho essa fração decimal desses elementos. Tá? Mas vamos dizer porque aonde fica essa areia monazítica aí? Guarapari. Não sei se você já ouviu falar em Praia da Areia Preta. Praia da Areia Preta fica ali no centro de Guarapari. Você vai lá, tem um monte de pessoas idosas, né? Pelo menos tinha, agora não tem mais. Eles estão escondidos, né? Estão em isolamento, são pessoas mais vulneráveis. Mas quando você vai lá no verão, um monte de pessoas idosas estão lá, deitados na areia ou encobertos por essa areia, porque ela tem propriedades terapêuticas. E outro dia eu estava lendo um texto sobre as pessoas habitarem Marte, e Marte tem um índice de radiação maior do que na Terra. Então, pessoas mais vulneráveis poderiam vir desenvolver doenças. Então, as primeiras pessoas a ser habitadas lá teriam que ser pessoas adaptadas a essa radiação. E quem mora lá em Guarapari, por exemplo, por estarem próximos a essas areias monazíticas, teriam maior probabilidade de sobreviver lá em Marte sem nenhum dano, porque eles já estão expostos a uma grande quantidade de radiação. Claro que aquela radiação ainda lá não causaria câncer para ninguém lá, passar um verão, nada disso. Mas elas são pessoas mais adaptadas. Olha só, ele está pegando a letra A para a gente. Qual o nome do processo de separação da mistura utilizado para separar as partes escuras das claras da areia monazítica? Gente, quem é a parte escura? Quem é a parte escura? Ó, uma maior quantidade de grãos irregulares, areia amarela escura transútil, que pode ser atribuída à ocorrência de quartos, silicatos e monazítica. E outras grãos bem mais escuros, facilmente atraídos pelo ímã. Se eu quero separar mais escuros das outras partes, e se eles são atraídos por ímã, eu vou usar o quê? Separação magnética. Ó, acabou. Né? Então, a primeira pergunta, qual o nome do processo de separação? Separação magnética. As partes escuras das claras da areia monazítica. Quem são as mais escuras? Não é o óxido de ferro magnético? Então, eu vou atrair ele pelo ímã, vou usar a separação magnética. E aí ele pergunta assim, com base na fórmula química apresentada, demonstre que a monazítica é eletricamente neutra. Eu vou mostrar como que faz, não vou fazer, mas eu coloquei na resolução, para dar mais tempo de fazer mais outra, que a nossa live está quase acabando. Então, olha só, vou lá, hein? Vou mostrar para vocês. Aqui, galera, ó. Para resolver a segunda pergunta da A, você tem que fazer isso, ó. Todo mundo aqui é positivo. Então, quer dizer que o produto dessas cargas, pelos seus índices atômicos, tem que dar aproximadamente igual ao produto dessas cargas negativas. Como assim, Nancy? Ó, sério, tem carga 3 mais. Quantos átomos eu tenho? Então, vou multiplicar mais 3 vezes isso aqui. Então, mais 3 vezes 0,494. Mais 3 vezes 0,24, que é do latânio. Mais 3 vezes 0,2. Mais 4 agora, que é do tório, vezes 0,05. Isso vai me dar um valor positivo. Esse produto vai me dar um valor positivo. Agora, quem é a parte negativa dessa estrutura? É o fosfato. Qual que é a carga do fosfato? Menos 3. Quantos fosfatos eu tenho? Um só. Então, vai ser assim, nas cargas negativas, eu vou ter um fosfato vezes, menos 3, que é a carga do fosfato, vezes um fosfato só que eu tenho. Então, meu saldo negativo vale menos 3. Então, quanto que vai dar aqui? Esse valor tem que dar o quê? Muito ou igual a 3. Só que agora positivo. Se eu encontrasse, por exemplo, mais 2, a areia monazítica não seria neutra. Se eu encontrasse mais 4, também não seria neutra. Para ela ser neutra, aquele valor positivo que eu vou encontrar após a resolução daquela parte algébrica que eu montei ali, tem que dar o quê?
mais 3 ou muito próximo de 3. Mas muito próximo, sei lá, 2,9 já seria aí neutro, tá? Porque nós estamos ali valores aproximados. Sim, resolvam depois aquela parte ali e ver quais valores você vai encontrar. Vamos fazer mais uma para acabar a nossa live. Aqui, ó. Eu sei que vocês ainda não estudaram, né? Bem, vamos somar para vocês. Eu sei que vocês ainda não estudaram, mas como eu estou trabalhando com questões discursivas, e eu estou com uma ideia aqui, questões discursivas faz com que os alunos estudem mais, aí quando a gente pega seus objetivos, a gente consegue acertar um número maior. Então eu trouxe essa letra B para a gente poder lembrar um pouquinho. O principal responsável pela radioatividade da areia monazítica é o tório. Ele me deu ali o número atômico do tório e lá ele me deu o número de massa. Um emissor de partículas alfas. Escreva a equação que representa essa emissão e calcule o número de nêutrons no nucleídeo formando. O que nós já sabemos fazer, que nós já estudamos, é calcular o número de nêutrons. A reação de decaimento radioativo ainda não, mas é muito fácil. Então vamos fazer decaimento alfa. Primeira lei de sódio é assim, ó. Tório, TH, aqui o símbolo dele, número atômico dele 90, número de massa 232. Ao emitir uma radiação alfa, lembra que alfa tem número atômico 2 e número de massa 4. Então essa partícula alfa vai sair desse nucleído. Então quer dizer que o seu número atômico dessa espécie formada não vai ser mais 90, vai ser 88. Porque ele vai perder 2 prótons. 90 menos 2, 88. Quem é 88? Esse sistema é o rádio. Aqui, vou botar aqui, na mesma linha, rádio. 88. A massa era 232, menos 4, virou quem? 228. Então essa é a nossa equação. Quem pergunta mais? Qual o número de nêutrons do nucleídeo formado? Quem formou foi esse cara. Para calcular o número de nêutrons, é só lembrar que isso aqui, ó. A é igual a C mais N. Quem é A? Número de massa. Quem é Z? Número atômico. Quem é N? É o que ele quer saber. Qual é o meu número de massa? 228. Quem tem meu número atômico? 88. Nêutrons eu não tenho. Então, o número de nêutrons é só subtrair o de cima menos o de baixo, ou seja, 140 nêutrons. Galera, é isso aí, né? Para o nosso reencontro, para a gente voltar, né, a aquecer. Vou mandar uma lista para vocês, já que amanhã nós temos uma outra live, só que amanhã é de física. Vou fazer uma lista com 10 questões, façam ela, vou mandar para vocês hoje, para que vocês tenham amanhã pela manhã para fazer essa lista, para que a gente possa vir aqui e tirar as dúvidas principais que tiverem. A princípio, né, eu agradeço vocês pela disponibilidade de horário de aparecerem aqui nessa live. Tamo junto, tá, gente? Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Se eu demorar muito a atender, porque, olha só, a demanda está muito grande, porque muitas pessoas estão pedindo. 2 pessoas hoje pediram exercícios, eu já estou separando para enviar e eu vou enviar. Já deixei até minha agenda do lado, estou anotando, estou atendendo as pessoas na medida que elas vão me acionando. Então, coloquei o nome lá e coloquei o que eu preciso fazer para poder eu não esquecer. Por enquanto, ó, muito obrigado e tamo junto. Nossa live, né, se encerra por aqui. Show? Valeu, galera. Um abraço. Vou mandar o gabarito lá.